Fala galera, Vitor Overclocker na área e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, já que a gente tem falado de RAM nos últimos vídeos, de comparativo de timings e clocks e overclocks diferentes em memória RAM. Então eu quero que vocês tenham uma noção um pouco maior de que quando a gente está falando de overclock e de memória RAM, a gente tem dois pontos que a gente tem que olhar muito mais forte. Um é a latência e o outro é o bandwidth, ou é a largura de banda da memória. E essas duas coisas, elas normalmente não caminham juntas, caminham separadas. Então, qual é melhor? Latência mais baixa possível ou uma banda mais alta possível? É isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. Para o vídeo de hoje, eu setei três perfis bem diferentes, tá? Dentro do que o meu IMC aguenta. Quem não sabe do que eu estou falando, pega e volta no último vídeo, que eu estou explicando um pouco mais sobre memória RAM, vai ficar um pouco mais claro. Inclusive, fazer esses vídeos, fazer testes, gravar os testes, tirar o print das telas para você poder montar gráficos depois, montar tabela, cara, dá um trabalho filho da mãe. Então, me apoie nesse trabalho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Me ajuda a divulgar o canal para que isso chegue cada vez em mais pessoas. E deixa o seu comentário aqui, porque isso ajuda a fortalecer bastante o algoritmo do YouTube, tá? Vamos lá para o vídeo então. Primeiro perfil de memória que eu setei, eu usei 6400 CL24 FCLK 2233. Então, um perfil bem forte de memória em 1 para 1. Segundo perfil de memória, eu setei 8400 CL30 rodando em 1 para 2 com FCLK também em 2233. Então, uma memória bem forte também para a gente entrar batendo no comparativo, né? Não fazer um testezinho à toa só subindo o expo lá para deixar de overclock. E o terceiro perfil, eu resolvi fazer alguma coisa bem diferente. Eu resolvi pegar uma memória DDR5 e transformar ela em DDR4. Claro que elas funcionam diferentes, têm topologias diferentes, mas basicamente o que eu fiz? Eu desci o clock, eu desci o FCLK também, para que a memória ela consiga rodar o clock, o controlador de memória e o FCLK todos iguais, em 1 para 1 para 1. Então eu peguei a memória, desci ela para um clock de 4.000 MHz, para CL22, eu consegui reduzir mais o CL, né, como o clock está menos apertado, e o FCLK dela eu usei de 2.000. Então a briga real que eu vou ter agora aqui vai ser o quê? Vai ser latência contra banda, né? Sincronia contra throughput, 1 para 1 contra 1 para 2, e jogo por jogo, tá? Mostrando qual tipo de memória cada engine de cada jogo, porque elas são sim diferentes, prefere. Para deixar os testes mais limpos, eu setei clock fixo no processador, eu coloquei 53 de clock em todos os testes, para que eu não tenha interferência nenhuma de processador nesses testes, para que a única diferença que haja no sistema seja mesmo o RAM. Isso é importante porque eu não queria misturar resultados de memória com variação de boost, com temperatura, com PBO, né, com comportamento dinâmico do processador. Eu acho que dessa maneira fica mais travadinho para que a gente consiga realmente julgar somente as memórias. Ou seja, a ideia é bem simples, deixar o CPU fixo e que a gente altere só as memórias para poder realmente comparar o que dá de diferença. A primeira configuração, que eu vou até utilizar ela como base de referência, porque ela roda um pouquinho mais próxima do Expo, que tem na grande maioria das memórias RAM que a gente usa por aí. Foi o perfil com a memória em 6.400 de clock, FCLK em 2.233 e o CL24. Esse é um perfil forte, né? Ele está com MSLK e com UCLK em 1 para 1. Ele tem uma latência relativamente baixa, frequência boa, e ele permite que eu aperte bem os timings dele, né? Eu não fiz nada absurdo aqui, como se eu estivesse batendo bench de overclock mesmo para pegar os resultados de ponta, mas a memória em si ela está bem apertada, mas ainda estável. A segunda configuração foi 8400 CL30, com FCLK também em 2233.
Aqui a memória ela sobe muito em frequência e largura de banda, né? Mas o controlador entra em 1 para 2. Ou seja, eu ganho banda, mas eu pago uma penalidade, né, de latência pelo UCLK reduzido. E a terceira configuração foi o 4000 CL22 com o FCLK 2000 que eu falei para vocês. Esse é perfil DDR5 em modo DDR4, né? Como o DDR5 4000 trabalha com o MSLK 2000, eu usei o FCLK 2000 também para deixar o conjunto muito mais alinhado. A ideia aqui não era ganhar banda, tá? Era testar um outro extremo. Menos frequência, menos throughput, né? Mais sincronia, bem mais sincronia e latência efetiva potencialmente melhor. Depois eu vou falar para vocês que eu até fiz um outro teste testando 4400 CL22 com FCLK em 2200 também, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente do vídeo. E eu acho que esse modo 4000 com o FCLK em 2000 talvez seja o ponto mais interessante desse vídeo aqui, por ser mais diferente, não é algo que está todo mundo acostumado a ver. Fiz uma coisa meio contraintuitiva, né, de propósito. Eu peguei uma memória DDR5, que é para rodar com o clock mais alto, e reduzi bastante o clock dela. Então é óbvio, né, ela não é uma DDR4, mas a ideia foi tentar deixar o comportamento um pouco mais parecido com o que a gente tinha numa DDR4 muito high-end. Fazendo isso com a memória, eu diminuí muito a largura de banda dela, só que eu deixei essa memória muito mais estável, com o sistema de troca de informações dela muito mais sincronizado. Então esse ficou sendo um perfil quase que oposto ao 8400 CL30. Então, o que eu vou ter nesse teste de hoje? 6.400, 8.400 e 4.000. Tem uns extremos bem grandes para a gente poder entender o comportamento das memórias. O 8.400 ele tende a ganhar em volume de dados, né? Mais clock, mais banda. O 4.000, 2.000, ele vai tender a ganhar outra coisa, né? Menor complexidade, sincronia, latência efetiva, consistência de frame time, isso deve importar bastante. E é justamente por isso que é interessante para testar jogos, né? Alguns jogos não querem só banda, eles querem resposta rápida do subsistema inteiro. Então, cachê, controlador de memória, Infinity Fabric, RAM e a engine do jogo, né? Trabalhando de forma previsível. Vamos começar então a dar uma olhada nos resultados. Começando pelo Full HD, porque é óbvio, no Full HD é onde eu vou conseguir enxergar melhor as diferenças que eu vou ter de CPU e memória, já que no Full HD a placa de vídeo ela fica um pouquinho de lado. Aqui, cada jogo respondeu de um jeito. Então, no CS, né, o 4000 CL22 me impressionou e ele foi muito forte. No Shadow of the Tomb Raider, o 4000 CL22 também se destacou bastante, principalmente nos mínimos, tá? Já no Cyberpunk, né, 2077, a história foi bem diferente. O 8400 CL30 foi melhor, porque nesse jogo a largura da banda, né, pesou bem mais. Então, logo de cara, já parece uma conclusão importante aqui. E eu quero que vocês entendam isso. Não existe um único perfil universal de memória que seja o melhor para tudo. Depende da engine, da carga, da resolução, do quanto que o jogo depende de latência e do quanto que ele depende de banda. Vamos tentar separar um pouquinho eles aqui para a gente entender isso um pouquinho melhor. No Counter-Strike 2, em Full HD, o 8400 CL30 praticamente, né, empatou ali com o 6400 CL24. Para saber, eu rodei 3 runs de cada, tá? Eu sei que tem que rodar mais runs para tirar uma média, mas pelo tempo que eu tenho, 3 runs de cada um já está mais que suficiente. O 8400 ele ficou 0,3% abaixo no FPS médio e 0,5% acima no P1. Então, 6.400 e 8.400 nesse teste é praticamente ali um empate técnico, tá? Não faria muita diferença para quem joga CS. Agora, o 4.000 CL22 foi surpresa, porque ele ficou 2,6% acima no FPS médio e 8% acima no P1 em relação ao 6.400 CL24. Né? E aqui o P1 é muito importante. Em jogo competitivo não adianta olhar só os FPS médios, né? P1 mínimo, sei lá, consistência de frame time importam bastante, porque eles mostram que o jogo está entregando o frame de forma mais estável. Então no CS2, em Full HD, a DDR5 em modo DDR4, curioso isso, funcionou muito bem.
Isso indica que o CS ele respondeu mais à latência efetiva, sincronia e estabilidade do subsistema de memória do que simplesmente a largura de banda bruta. No Shadow of the Tomb Raider em Full HD, o comportamento também foi interessante, tá? O 8400 CL30 ele já melhorou em relação ao 6400. Ele ficou 2,1% acima no FPS médio, né? 2,3%, aliás, desculpa, 2,1% acima no FPS médio e 2,3% acima em quadros totais e 9,6% acima no FPS mínimo. Mas o 4000 CL22 foi ainda mais forte nesse jogo. Ele ficou 4,3% acima, né, no FPS médio, 5% acima nos quadros totais e 19,2% acima no FPS mínimo. Então, esse é um resultado importante porque o maior ganho apareceu justamente no mínimo. Quando o ganho aparece forte em FPS mínimo, isso normalmente mostra a melhoria de frame time, né, de estabilidade e resposta em momentos mais pesados do benchmark. Então, no Tomb Raider em Full HD, o 4000 CL22 em modo DDR4 foi de novo excelente. Ele não ganhou por banda, tá? Ele ganhou porque nesse cenário a engine do jogo em específico pareceu responder melhor respondeu melhor a sincronia e a latência efetiva. E aí vamos lá para o Cyberpunk, né, em Full HD. Então, para o Cyberpunk em Full HD, eu desliguei o DLSS, desliguei o Multiframe Generation, eu setei todos os gráficos dele no mínimo, tá? Para que ele tentasse utilizar o mínimo possível da VGA e usasse mais o CPU, embora nesse jogo seja bem difícil de conseguir isso. E aqui, no Cyberpunk, a história mudou. O 8400 CL30 foi bem melhor. Ele ficou 2% acima no QPS médio, 1,6% acima no QPS mínimo e 2% acima nos quadros totais. E o CL 22, com o clock de 4000 aqui, perdeu e perdeu feio. Ele ficou 3%, 3,2% abaixo do QPS médio, 7,2% abaixo do QPS mínimo e 3,2% abaixo nos quadros totais. Então, esse resultado mostra que o Cyberpunk se comporta diferente de CS2 e de Shadow of Tomb Raider, o que é uma coisa meio óbvia, né? A gente já sabe disso. Aqui a perda de banda do 4000 CL22 pesou e pesou bastante. O 4000 com o FSLK em 2000 ele pode ser ótimo quando o jogo está mais limitado por latência, né? Sincronia ou frame time, que foi o caso ali do CS e do Shadow of Tomb Raider. Mas quando o jogo precisa de mais largura de banda e alimentação constante do pipeline, o clock baixo cobra o preço. Então, no Cyberpunk, o 8400L30 mostrou que o modo 1 para 2 não necessariamente mata o desempenho. Isso é uma coisa muito importante. Quando a banda sobe bastante, ela pode compensar a penalidade de latência. Se a gente quiser concluir esses testes aqui em Full HD, a gente pode falar o seguinte: que o 4000 CL22 com FCLK 2000 foi muito forte em CS2 e Shadow of Tomb Raider, principalmente em P1 e nos mínimos, né? O 8400 CL30 foi melhor no Cyberpunk e também entregou bons resultados no Shadow. O 6400 CL24 ficou com uma base forte, né, equilibrada, coerente, é o que a maioria das memórias aí consegue chegar perto, mas não foi o vencedor absoluto em todos os cenários. Isso mostra que memória não é só clock, não é só megahertz. Dependendo da engine, né, o jogo pode preferir latência e sincronia, como no CS2. Pode preferir mínimo e frame time, né, como no Shadow of Tomb Raider, ou preferir banda, como no Cyberpunk. Vamos dar uma olhada também nos testes em Quad HD, porque ali no Quad HD a placa de vídeo ela começa a entrar um pouco mais em execução, né? Mas a gente ainda tem um pouquinho dessa diferença de memória trabalhando e dá para a gente medir. Em Quad HD, no CS, o 8400 foi melhor no FPS médio, tá? Mas o 4000 continuou muito forte ali nos P1. No Shadow of Tomb Raider, o 8400 abriu uma vantagem grande, principalmente no mínimo. E no Cyberpunk, né, em Quad HD, tem uma observação importante aqui que eu quero falar para vocês, tá? Aqui no teste em Quad HD, eu resolvi deixar o DLSS e o Multiframe Generation em 4 ligados, DLSS Transformer. Por quê? Porque eu queria justamente mostrar que a memória RAM, ela repete mais ou menos, mesmo que eu use ferramentas
para a geração de quadros, ela repete o comportamento que ela vinha demonstrando em Full HD sem essas ferramentas. Então o resultado aqui ele tem que ser o mesmo, porque senão ele não valida a ferramenta. Então esse resultado do Cyberpunk em Quad HD não é isolamento puro de memória, tá? Para deixar claro. Mas ele é um teste prático com essas tecnologias ativadas. E o Counter-Strike, né, em Quad HD? No CS2, em Quad HD, o 8400 CL30 ficou 3,2% acima no FPS médio e 4,7% acima no P1. O 4000 CL22, de novo, foi muito bem também, né? Ficou 2% acima no FPS médio e 6,1% acima no P1. Esse resultado é bem interessante porque o 8400 venceu o FPS médio, mas o 4000 continuou muito forte no P1. Ou seja, né, mesmo em Quad HD, o CS ainda mostrou sensibilidade à latência efetiva e comportamento de frame time. O 8400 entrega mais banda e melhora o FPS médio. O 4000 entrega sincronia, né, e continua muito competitivo nos piores 1% dos frames. E o Shadow of the Tomb Raider, né, em Quad HD? O 8400 CL30 foi claramente o mais forte. Ele ficou 5,1% acima no FPS médio, 5,4% acima em quadros totais e 35,3% acima no FPS mínimo. O 4000 CL22 também melhorou alguns pontos, né? Ele ficou 4,2% acima no FPS médio e 15% acima no FPS mínimo, mas ele ficou 0,8% abaixo nos quadros totais. Então, aqui o destaque, né, é o mínimo. O 8400 CL30 ele teve uma vantagem muito grande no FPS mínimo, mostrando que nesse cenário a banda mais alta e o perfil 8400 ajudaram bastante na estabilidade do teste. O 4000 continuou mostrando força no mínimo, mas ele não conseguiu acompanhar o 8400 de igual para igual. Ou seja, aqui os resultados já estão um pouco divergentes do que eu tinha em Full HD. De novo, foram 3 rodadas, né, em cada jogo para tirar uma média e, pela média, utilizar esses valores aí. E aí entra um ponto bacana. Vejam que o comportamento da memória RAM ele vai mudando conforme eu vou precisando de outras partes do meu sistema trabalhando também. Eu passei para Quad HD, aqui a placa de vídeo passa a trabalhar um pouco mais e a memória ela já não se comportou perfeitamente igual ela se comportava lá com o Full HD. E o Cyberpunk, né? O Cyberpunk em Quad HD, de novo aqui, tá? Aqui usei DLSS, Multiframe 4. Esse resultado ele não deve ser tratado então como impacto puro da memória, né? Uma coisa meio óbvia. É um teste prático, né? Com essas tecnologias ativadas. Então, o número final do QPS ali inclui quadros gerados. Então, qualquer diferença na base de performance ou frame time ou na alimentação do pipeline pode ser amplificada pelo frame generation. Isso fica bem perceptível. Dito isso, o 8400 CL30 com essas tecnologias ativadas foi muito superior nesse cenário de novo. Ele ficou 27,6% acima no QPS médio, 11,8% acima no QPS mínimo, né, e 27,6% acima nos quadros totais. Já o 4000 CL22 praticamente empatou com o 6400 no QPS médio nos quadros totais, mas ficou 0,3 abaixo no QPS mínimo. A leitura correta aqui não é dizer que a memória sozinha deu 27% de ganho puro, né? Para deixar bem claro que vocês entendam isso no vídeo. A leitura correta é, com DLSS e Multiframe Generation 4 ativados, o 8400CL30 entregou o melhor resultado prático no Cyberpunk em Quad HD. Esse teste ele precisa ser separado da análise pura de memória, né? Só que aí entra uma correlação importante, porque a gente percebe que quando o jogo coloca na engine dele o DLSS e o Multiframe Generation, a memória com o clock mais alto passa a funcionar para entregar muito mais do que as memórias com o clock mais baixo. E aí eu confesso para vocês que eu fiquei bem surpreso com os resultados que eu tive na memória ali usando 4000 de clock e o 2000 de FSLK com a memória rodando em 1 para 1 para 1. E aí eu pensei, né, mas e se eu rodar essa memória, então eu rodei ela em 4000, eu posso rodar ela em 4400, o FSLK estava 2000, eu passo o FSLK para 2200, ela vai continuar rodando em 1 para 1 para 1. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu?
Na teoria, né, para mim, parecia ser uma evolução natural e que o resultado iria acompanhar, né? A lógica seria simples. Se 4.000 e 2.000 funcionou bem, talvez 4.400, 2.200 funcionasse melhor ainda, porque o aumento de clock da memória e estou aumentando o FSLK junto, né? Só que na prática não foi isso que aconteceu. O 4.400 CL22 não funcionou tão bem quanto o 4.000 CL22. E isso é importante porque mostra que no AM5 subir o clock, subir o FSLK não significa automaticamente, né, ganhar desempenho real. O 4.000, 2.000 pareceu cair em um ponto mais limpo, talvez, dos dois sistemas, do MSLK, do CLK e do FSLK, trabalhando de forma mais previsível. Já o 4.200, 2.200 provavelmente entrou numa zona menos eficiente, FSLK mais alto, treinamentos diferentes, né? O que eu não utilizei de timing, ele deve ter usado um timezinho diferente lá nos terciários, ODT, CADBus, RTT, então a placa ajustou tudo isso de uma maneira diferente, e ele deve ter ficado menos favorável. Então o dado mostra isso, né? Em Full HD no CS2, o 4000 CL22 ficou acima do 4400, o 4.400 CL22 ficou 0,2% acima no 0,2% acima no FPS médio e caiu 6,3% no P1. Ou seja, o P1 é o que é importante para jogo competitivo, o 4.400 foi pior do que o 4.000. No Shadow of the Tomb Raider, em Full HD, o 4.000 CL22 ficou 4,3% acima do FPS e 19,2% acima no FPS mínimo. O 4.400 CL22 empatou no FPS médio e subiu só 4,5% no mínimo. Então, de novo, né, 4.000, 2.000 foi muito mais eficiente em jogos específicos. Nos sintéticos, o 4.400 também não brilhou, e é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. No Super PI, né, ele ficou 0,4% atrás do 6.400. No PI Prime ele ficou 4,7% atrás e no 7-Zip ele ficou 2,3% atrás. Então o 4.400 CL22 ficou no meio do caminho, tá? Ele não teve banda suficiente para brigar com 8.400, óbvio, e não teve a mesma eficiência prática do 4.000, 2.000 e também não foi tão equilibrado quanto o 6.400 CL24. E aí vocês me perguntam, né, como é que você explica isso? Porque se 4.000 com 2.000 de FSLK estava rodando bem em 1 para 1 para 1, como que eu aumentei o clock para 4.400, aumentei o FSLK para 2.200, mas ele continua em 1 para 1 para 1 e ele não foi tão bem assim ou não teve uma melhora esperada? Sinceramente, eu não sei. Eu não consigo encontrar para vocês alguma explicação lógica a não ser de que simplesmente a placa-mãe em si ela não conseguiu colocar tensões e timings para que essa memória, dessa maneira, trabalhasse eficientemente. Eu poderia até talvez perder o meu tempo buscando um resultado melhor, ajustando manualmente o Proct, o RTT, o CADBus, mas isso demandaria muito tempo e não era o objetivo do vídeo. Então eu resolvi simplesmente largar isso para trás e nem utilizar. Coloquei para vocês aqui mais como curiosidade. Mas já fica o aviso também. Se você fizer alguma coisa diferente que às vezes você esperaria que fosse funcionar e não funciona tão bem, provavelmente os ajustes da tua placa-mãe não estão colaborando com a sua memória ali. E aí, eu passei aqui para os testes sintéticos, né? Então, eu vou explicar rapidinho para vocês quais os testes sintéticos que eu decidi utilizar. Eu usei o Super PI, usei o 32M, tá? PI Prime e o 7-Zip também. Esses testes, eles não medem exatamente a mesma coisa que um jogo mede. Estes testes não medem exatamente a mesma coisa que um jogo mede. Eles servem para separar melhor o comportamento da memória em cálculo, latência, cachê, throughput e largura de banda. O Super PI 32M é um benchmark clássico de cálculo de número π. Ele é muito sensível à latência, cachê, eficiência de memória e resposta single thread, como ele roda, né, uma carga relativamente sequencial e dependente, qualquer melhora em latência efetiva, subtimings, FSLK e comunicação entre CPU e memória pode aparecer no tempo final. Então aqui, o menor tempo é o melhor. O PI Prime também trabalha com cálculo matemático pesado, tá?
mas ele tende a responder melhor ao conjunto CPU, cache e memória. Então ele vai ajudar a mostrar a eficiência do subsistema de memória e uma carga de cálculo direta, onde latência pode influenciar bastante. Aqui também o menor tempo é o melhor. E o 7-zip já é um pouquinho diferente. Ele mede desempenho em compressão ou descompressão. Então costuma gostar bastante, né, de largura de banda, cache e alimentação constante de dados para o processador. Ele não depende só de latência baixa. Quando a memória tem mais banda útil, o 7-zip tende a escalar melhor. Então aqui, maior no 7-zip, maior pontuação é melhor. Resumindo então, Super PI 32M, né, mostra bastante latência, cache e eficiência single thread. O PI Prime ele vai mostrar para a gente cálculo matemático sensível ao conjunto CPU, cache e memória. E o 7-zip vai mostrar mais bandas de memória e capacidade de alimentar o processador com dados. É por isso que esses testes são interessantes juntos, tá? Eles ajudam a explicar porque um perfil pode ir bem em jogos sensíveis a frame time, mas não necessariamente dominar em cargas que pedem banda bruta. Os resultados foram esses, né? Nos sintéticos. 8400L30 venceu nos 3 testes, óbvio. No Super PI, menor tempo é melhor, né? 8400L30 foi o melhor, ficando 0,7% à frente do 6400CL24. E o 4400CL22 ficou 0,4% atrás e o 4000CL22 ficou 1,1% atrás. Ficaram bem piores. A mesma coisa se repetiu no PI Prime e também no 7-zip. Então, no 7-zip, 8400CL30 venceu de novo com 6,9% de vantagem. Então, nos sintéticos, a gente não tem muita discussão, tá? O 8400CL30 foi o melhor perfil e isso faz sentido, porque esses testes respondem muito à banda e eficiência, né, geral do subsistema de memória. E eu quis rodar também esses sintéticos para deixar claro para vocês de que aquele 4400 que eu testei ali, ele não tem como ser melhor para uso diário do que uma RAM overclockada com muita banda. Eu espero que vocês tenham entendido também com esse vídeo. Eu sei que ele foi um pouco chato, eu mesmo odeio esse tipo de vídeo, mas eu comecei a fazer e depois não dava mais para largar no meio, porque eu ia perder tempo demais para gerar um outro vídeo com conteúdo para vocês. É de que frequência de RAM não é tudo. Então não é só olhar 4.000, 6.000, 8.000 e decidir pelo maior número e pronto. CL mais baixo também não é tudo. O que importa para a gente, na verdade, é o conjunto inteiro. MCLK, UCLK, FCLK, timing, subtimings, treinamento de placa-mãe, ODT, CAD-bus, RTT, latência real, largura de banda, né? O sistema como um todo ele é muito mais complexo. O 6400 CL24 foi o perfil, na minha opinião, mais equilibrado, né? Ele é forte, ele roda em 1 para 1, tem um time a gente consegue apertar bem, né? E serve como uma excelente base. O 8400L30 foi o melhor no conjunto geral, né? Mesmo rodando em 1 para 2, ele entrega mais banda, então ele vence, ele dá um pau nos sintéticos, que é mais parecido com o nosso uso cotidiano. Ele foi muito forte também no Cyberpunk, em jogos que usam tecnologias mais novas, e isso aparece muito forte nos resultados ali em Quad HD. Só que vamos lá, né? Para ter uma memória rodando em 8400CL30, você vai depender de ter um MC de processador bom, você vai depender de ter uma placa-mãe boa para conseguir estabilizar tudo isso, você vai depender de conseguir comprar memórias G-Skill CL26, que são caras, né, com o chipset Hynix Adai, e isso, infelizmente, não está tão fácil para todo mundo nos dias de hoje, né? A gente sabe como o hardware está caro e está difícil para as pessoas conseguir. E aí eu dei uma opção para vocês que seria rodar praticamente tão bem dentro dos jogos quanto uma memória de 8400 vai rodar. Porque hoje qualquer kit vai conseguir fazer para vocês 4000 FCLK 2000. E aí vocês têm em mãos alguma coisa que pode entregar um resultado a depender do jogo que você vai jogar, tão ou mais alto do que uma RAM super overclockada dentro de um super sistema. Eu não gosto muito desse tipo de vídeo, sendo bem sincero com vocês.
Eu espero que isso aqui seja útil para alguém e que, se você não consegue comprar uma memória RAM mais cara e um kit mais caro para que você consiga rodar suas memórias super overclockadas, que esse vídeo aqui sirva de alguma coisa para você, para que você tenha mais FPS nos jogos, principalmente se forem CPU bound que você usa. Então é isso aí, galera. Vitor Zona Ultra, e hoje eu fico por aqui.